Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a cobrir sessões de psicopedagogia para pessoas com autismo. A gente está recebendo aqui o advogado especialista em direito médico, Dr. Juliano Pessoa, para falar sobre isso. Faz sentido? A Justiça entendeu, a relatora entendeu que não se trata de serviço médico hospitalar, psicopedagogia, mas, por outro lado, existe ali um entendimento de que pode fazer parte da psicologia e, no entanto, entrar no rol da ANS. Isso, bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a quem nos assiste. Veja só, para a gente deixar bem claro, porque as pessoas, de fato, quando viram a notícia, tiveram a sensação de que não há cobertura de maneira alguma, não é assim. O que é que se visualizou? A psicopedagogia, ela transita entre a parte educacional, de ensino, e a parte de saúde. Caso seja caracterizado, e foi o caso dessa decisão, que tem um viés, tem uma vertente maior para o ensino, ou seja, um profissional de ensino em ambiente escolar ou domiciliar que está prestando essa psicopedagogia, não deve haver a cobertura do plano de saúde nesse contexto. Por outro lado, se houver uma vertente maior para o âmbito da saúde, ou seja, prestado por profissional de saúde, e em ambiente clínico, ou seja, ambulatorial ou consultório, aí sim permanece a obrigatoriedade das operadoras em fazer essa cobertura. Então a distinção é só essa, né? A alegação da operadora, e tem certo sentido, é que se é uma questão educacional, se é uma questão de ensino, eu, enquanto operadora de assistência à saúde, não tenho que arcar com essa cobertura. E foi o entendimento, de fato, da Corte nesse sentido, da terceira turma, na realidade. E, a partir de então, isso deverá, naturalmente, impactar as demais decisões. Nós precisaremos aguardar como é que os tribunais regionais em todo o país irão analisar os casos concretos, porque, assim, não se exclui a análise específica de cada caso. Então, se o caso concreto ele trouxer algum fato novo, alguma informação que mude o contexto que foi decidido, assim será analisado pelos magistrados. Então, não é uma coisa que irá, de pronto, mudar todas as decisões que já foram tomadas nesses casos, né? Como é que é a realidade das famílias que têm crianças com TEA, né? Quase sempre elas precisam desse apoio que também passa pela psicologia? Sim, na realidade, há um consenso hoje, Marcos, no sentido de que essa criança ela precisa obrigatoriamente de um acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar. Então, isso é totalmente pacificado do ponto de vista científico. Infelizmente, quando essas famílias requerem esses tratamentos junto às operadoras, aí os obstáculos surgem, infelizmente, né? Porque muita coisa hoje há determinação expressa na resolução da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, não era para existir discussão, como nesse caso concreto que a gente está tratando aqui, discutia-se também a cobertura ou não de ecoterapia e musicoterapia, que já é consenso, não é discussão mais dentro do STJ, de que o paciente inserido no transtorno global do desenvolvimento tem que ter cobertura de musicoterapia e ecoterapia. E mesmo assim, a operadora também negou nesse caso concreto. Então, ou seja, o TEA está inserido no transtorno global do desenvolvimento, né? Então, infelizmente, o que a gente se depara, vários e vários casos no dia a dia, é nesse sentido, né? A família acha que resolveu a situação porque a ANS determinou, mas quando pleiteia junto à operadora, ela diz que não é assim, ela quer limitar o número de quantidade e permanece tendo que se recorrer, infelizmente, ao Poder Judiciário para poder cessar. Houve alguma, no âmbito judicial, houve alguma mudança na normativa que rege os serviços prestados do rol da ANS nos últimos meses? Veja, o que nós tivemos foi uma mudança da resolução da ANS, isso em 2022, tratando, em relação ao TEA, 4 profissionais, psicologia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, não existe limite, está expresso na resolução da ANS. Então não houve mudança alguma. Não houve mudança de lá para cá. Então não se questiona nem a quantidade e nem o formato que foi feito com esses profissionais. Quem é que diz isso? O médico assistência. É o médico que assiste aquela criança que faz uma análise individualizada. O tratamento é individual de acordo com cada um. E eu sempre destaco, quando tenho a oportunidade, que assim, ninguém escolhe passar 12 horas fazendo terapia por semana. 14, 16... Então, não é uma escolha pessoal, isso é uma indicação médica, é uma prescrição. E aí, infelizmente, nós observamos um movimento ainda de resistência das operadoras, no sentido de não quererem cumprir o que está lá determinado expressamente pela agência. Além disso, nós tivemos também, em 2022, uma mudança importantíssima, versando sobre o rol da ANS de cobertura. Não é cobertura obrigatória.
É referência básica. Nada impede que o médico verifique, no seu caso, a necessidade de suplementar, de trazer algo que não consta no rol. E o rol é só exemplificativo, não é taxativo. Infelizmente, essa resistência termina impactando na judicialização da saúde que é tão falada. Sempre que a gente conversa sobre TEA, os especialistas estão falando do número de diagnósticos, né, hoje que são muito mais precisos em relação a o reconhecimento do TEA numa criança. Então, aumenta o volume de pessoas e, ao mesmo tempo, os planos e as operadoras não abrem uma negociação, uma compreensão para essa realidade. De onde tem que partir essa iniciativa? Tem que ter algum tipo de intervenção do governo? Isso é possível? Veja, eu diria, Marcos, que lá atrás, né, já se anunciava essa ampliação e essa curva crescente de diagnóstico, de profissionais mais capacitados, e as operadoras não se planejaram para isso, essa é a verdade. Subestimaram esse anúncio que foi feito lá atrás, né? Isso começou no mundo todo a ser discutido, a ser trazido, e agora, nos dias atuais, aqui no nosso estado, inclusive, a gente vê isso, alguns operadores se mobilizando, tentando construir centros. Por quê? Porque ela foi obrigada a contratualizar com terceiros, e esse custo é muito mais oneroso quando você tem que terceirizar, e não é a sua rede. Mas é aquela coisa que nós sempre defendemos, não é o consumidor lá na ponta, não é o beneficiário que paga o seu plano mensalmente que tem que arcar com o ônus dessa desorganização, dessa ausência de planejamento. Então, o consumidor, quando ele necessita e quando há prescrição, ele tem que ser atendido. Se a operadora precisa se reorganizar, se reestruturar, isso cabe às empresas, não cabe ao consumidor. E por isso que hoje não é à toa que nós enxergamos discussões já no Congresso Nacional, tratando de reajuste de plano de saúde, tratando dessa questão dessas desobediências, não só de regulamentações previstas pela agência, como descumprimento de decisão judicial, e é facílimo fazer uma pesquisa disso na jurisprudência. As empresas, elas compram muitas vezes a briga por longos períodos. Quando a gente confronta multas que são aplicadas em processos judiciais, por exemplo, com o custo do tratamento que era para que ela custeasse, não bate a conta, ou seja, não há sentido de se insistir na desobediência, no descumprimento de decisão judicial em tratamentos que são muitas vezes de valores menores do que a penalidade que a operadora... ação, né? Exatamente, que ela vai ter que arcar naquela ação. Então é isso que infelizmente existe. Eu acho que a discussão precisa ser ampliada e o Congresso Nacional é interessante, de fato, que esse tema tenha chegado lá para que a sociedade como um todo tenha a possibilidade de se mobilizar, porque audiências públicas certamente existirão e a perspectiva do consumidor será provavelmente levada para que os parlamentares enxerguem como é difícil o dia a dia de quem precisa acessar serviços de saúde. Então vamos trazer uma visão geral. O médico prescreveu, independente de ser tratamento complementar, ecoterapia, psicologia, fonoaudiologia, as operadoras precisam oferecer o serviço, são obrigadas, nesse caso, a oferecer? Exato. Paciente inserido no transtorno global do desenvolvimento, ou seja, TDAH, dislexia, TEA, todos esses fazem parte desse grupo. Está inserido nisso, já é consolidado o entendimento de que deve haver cobertura. Então, em tese, não é para ter resistência. Se houver, o que é que nós recomendamos? Liga para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou entra no site, abre uma reclamação em face da operadora. Se não resolver, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Não resolvendo ainda administrativamente, infelizmente, busca um profissional da área jurídica de confiança e recorre ao Poder Judiciário. Pois é, a luta continua e há necessidade da discussão política, né, mais ampliada, para até dar segurança também à ação, né, dos advogados que trabalham na defesa dessas famílias. Juliano Pessoa, obrigado pela presença. O assunto não se esgota aqui. Infelizmente, qualquer novidade, voltaremos a conversar. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Obrigada.